doutora Vera, Patrícia, Jéssica, Wagner, meu sempre fiel escudeiro e amigo, aluno. Bom dia, professor. Bom dia a todos. A nossa amiga Ari, que eu não vou conseguir falar o nome. Arievelis, né, doutora Arievelis. Doutora Simone. Bom dia, doutor. Simone Rezende. Quem mais está aí com a gente? Sérgio. Bom dia, doutor. Outro fiel escudeiro aí e está sempre com a gente, né? Bom dia, Sérgio. doutor. Bom dia, doutores e doutoras. Hoje Bom o microfone tá bom, hein, Sérgio? Você viu? Eu comprei um novo, porque eu falei, não posso perder a participação, né? Até que enfim, né, meu amigo? Que bom. Mas eu estava falando para você. Você estava sendo falado aqui pela Fernanda. Ela estava traduzindo você aqui, mas tá bom. Que bom, mas eu estive presente em todas as aulas e tenho aproveitado bastante. Leu lá o livro, alguma coisa ou nem mexeu? Não, na verdade, ele está com a minha esposa, ela está lendo. Ah, sua esposa está lendo? Sim. Coitada, né? Você podia ter dado um presente melhor para ela, né, do que o meu livro. Nada, sempre ela me xinga, porque eu dou livro de presente para ela para que ela desenvolva, né? Então tá bom. Desenvolva uma raiva por você, assim, fala, esse miserável só me dá essas coisas. Ela fala que meus presentes são difíceis. São difíceis de ganhar, né? Não, são difíceis de aproveitar, né? Porque ela não tem... Diz ela que não tem tempo para leitura, mas eu falo para ela que ela precisa separar a parte do dia para poder desenvolver. Não, tá bom, faz bem. Espero que ela goste, pelo menos, de alguma coisa lá, nem que seja da dedicatória, né? Já é alguma coisa, né? Sim. Muito bem. Inclusive, quero convidá-los aí, estamos já deixando mais ou menos organizado, estou só aguardando uma pessoa confirmar. Provavelmente, no mês de julho, agora, eu vou fazer o lançamento do meu livro na OAB de Santo André, dependente de quem já adquiriu ou não, quem quiser estar presente. Vou fazer uma palestra sobre algum tema do livro, né? Vou falar um pouquinho sobre o que o livro fala, para quem quiser estar lá, né? Tiver interesse no assunto, será bem interessante participar desse evento também. Tá ok? Tenho certeza que vai ser ótimo e pode contar com a minha presença. Muito bem. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar de 2 assuntos. Hoje a aula talvez seja até um pouco mais rápida, porque esses assuntos não sejam tanta emoção, assim, tantas dificuldades, né? Um assunto mais tranquilo, que é o assunto da tutela e da curatela. E também da tomada de decisão apoiada, que está ali envolvendo os 2 temas aí, né? Tomada de decisão apoiada, que surgiu no ano de 2015, né? Entrou em vigor em 2016, com o advento da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, como preferir, né? Então, nós vamos falar um pouquinho desses institutos que sofreram algumas alterações, em especial, inclusive no meu livro eu falo um pouco sobre isso também, tem um capítulo que eu falo sobre essa questão, e eu trago aí algumas informações bem interessantes para quem mexe com a área do direito de família, né? E também dessa questão de interdição, que é muito importante para a gente. Muito bem. Pessoal, na verdade, o que nós queremos passar aqui hoje, né? A diferença dos 2 institutos, tá? Qual a diferença? Porém, na aplicação prática, esses institutos são muito semelhantes. Então, o que eu falar de um, via de regra, vai acabar sendo aplicado no outro, vai ter um reflexo no outro, né? Vou pedir à Fernanda que coloque, achatar os slides aí, que ela leia o conceito. Eu pego um conceito aí do Flávio Tartucci, eu gostaria de dar uma lidinha nesse conceito aí, se for possível aí, Fernanda, por favor. A tutela e a curatela constituem institutos de direito assistencial para a defesa dos interesses dos incapazes, visando a realização dos atos civis em seu nome. A diferença substancial entre as 2 figuras é que a tutela resguarda os interesses de menores não emancipados, não sujeitos ao poder familiar, com o intuito de protegê-los. Por seu turno, a curatela é categoria assistencial para a defesa dos interesses de maiores incapazes, devidamente interditados. Muito bem.
conceitozinho aí do Flávio Tartucci, que é um doutrinador que eu gosto bastante de seguir. Eu acho que ele é um cara bastante ponderado nas posições dele, né? São dois caras que eu gosto de seguir muito, é o Flávio Tartucci e o Pablo Stolze, né? A Maria Berenice Dias, eu também, de vez em quando, dou uma pincelada nela, mas eu acho a Maria Berenice Dias um pouco cansativa. Ela floreia muito para trazer um assunto, ela filosofa demais, no meu ponto de vista, né? Ela é muito boa no sentido de defender aí a igualdade dos gêneros, que eu acho que é fantástico. Ela traz um conceito bastante amplo da questão de família, né? Isso é legal, mas eu acho que ela demora demais para falar que o laranja é laranja, né? E ela, na tentativa de conceituar, e fica ali, né? O Tartucci e o Pablo Stolze, e o Rodolfo Pamplona Filho, que é parceiro do Pablo Stolze, eles são um pouco mais objetivos, né? E então eu gosto um pouco mais desses dois doutrinadores que são aí mais contemporâneos do momento aqui, né? Muito bem. Pessoal, vamos falar então um pouquinho da tutela, né? A tutela, ela começa a ser tratada lá no artigo 1728. Lê para nós aí, Fernanda. Os filhos menores são postos em tutela. Primeiro, com o falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes. Segundo, em caso de os pais decaírem do poder familiar. Aí no artigo 1728. Tá, muito bem. Então, o artigo 1728 do Código Civil, ele coloca duas situações em que os filhos menores serão colocados em tutela. Na verdade, há que se ressaltar aqui que a tutela... Todo mundo está me vendo bem, está me ouvindo bem aí? Tá boa aí a audição? Eu consigo ver só a tela. O senhor não, mas dá para ouvir bem. Tá ótimo o áudio, tá? Aí eu não estou aparecendo, tá bom. Não. Eu também não preciso aparecer mesmo, mas até aí, beleza. Não apareço para ninguém ou só não apareço para a Márcia? Não, doutor, tá visível. Só um enquadramento melhor aí, mas eu estou vendo o senhor. Que bom. Peraí. A menina vai adequar. Tem gente que precisa ter essa questão visual, né? Eu, como não preciso, então... Mas tem gente que gosta de ver quem que está falando, tudo isso, né? Pega um livro aí, Fernanda. Tem algum livro em algum lugar aí. Então, quando você está em casa, você tem que adequar aqui os materiais que você tem, né? Eu tenho aqui uma caixa, aí eu boto um livro para ver se o negócio fica um pouco mais alto aqui, né? Muito bem. A tutela é o instituto natural dos pais. Quando nós nascemos, automaticamente os nossos pais são os nossos tutores, né? Naturais. Então, isso já está lá no artigo 630, 632 do 1630 e 1632 do Código Civil. E a tutela exercida pelos pais é chamada de poder familiar. Desde 2002, o poder familiar é o que se chama, né? O que chamamos de tutela, de poder de comando dos pais em relação aos filhos menores. Antigamente, antes do Código de 2002, nós tínhamos aquela velha expressão que alguns doutrinadores ainda usam, por incrível que pareça, né? Há 20 anos que o Código já está em vigor, né? Ou há 20 anos que ele foi sancionado, melhor dizendo, que entrou em vigor em 2003, o doutrinador ainda alguns chamam o poder familiar de pátrio poder. Eu comecei a advogar, né? Na época que eu comecei a advogar, em 2000, passei no exame da OAB assim que eu saí da faculdade, eu ainda peguei um pouquinho da advocacia no final do Código Civil de 1916. E lá a expressão utilizada era pátrio poder, ou seja, poder do pater, que vem lá do romano de pater familias, né? Melhorou a visão aí, gente? Tá dando agora para enxergar? Tá bem engraçado isso sim, professor. Tá engraçado?
Tá, colocou um fundo, parece umas colinas, sei lá, umas pedreiras atrás, e o senhor parece estar nadando, né? No meio do negócio. Mas tá bom, mas tá bonitinho. Todo mundo Como está vendo sempre. essas pedreiras aí no fundo? Aí, ó. Tem um monte de gente aí. Tem mais um aí na pedreira junto com o senhor de máscara A aí. Fernanda que está aqui comigo. Não, de máscara quem entrou fui eu, a Vera Vendrasco. Bom dia. Olha, Só professor, aqui, tá aparecendo. para mim aqui está normal. Só Normal? tá cortando um pouco o rosto do senhor, tá pegando bastante aí o Melhorou teto. para cá. Não, Tá mais longe. tá pegando mais o corredor que está atrás do senhor do que o senhor mesmo, mas o senhor em si está normal. Tá. Que bom que eu estou normal, né? A Márcia está vendo pedreiras, né? Pedreiras, né? Será que... Bom, a Tá gente cata... aparecendo um fundo aqui para mim todo aqui, vai pensando, todo Não, mas eu estou aqui todo no centro de Santo André sofisticado. mesmo. Não tem nenhuma pedreira aqui. Né? Mas, enfim, vamos, a gente vai se ajustando aí. Então, lá no direito romano, a gente falava pater familias, né? Que era aquele conceito de que o pai, né, era o senhor da família, era aquele que comandava todas as coisas, né? E, a bem da verdade, esse conceito romano ele veio de séculos em séculos até o nosso século passado, e eu diria, por que não, até esse século, porque até 2002 ainda o Código Civil de 1916 trazia isso explícito nos seus artigos. Depois de 2002, o conceito de poder familiar surgiu justamente em razão do quê? Do princípio da igualdade, do princípio da isonomia, lá do artigo 5º da Constituição, onde homens e mulheres são iguais perante a lei. E esse conceito, então, de pátria, que é só o pai que tomava conta da família, que é só o pai que era o responsável pelas obrigações familiares, ele deixou de existir e passou a ser um conceito, então, mais igualitário, onde a mulher também tem o seu papel sem ter qualquer tipo de menosprezo ou discriminação com relação à função masculina, né? Mas a gente sabe que, na prática, a sociedade ainda mantém traços de um machismo. Um momentinho que... Deixa como tá, porque... Só um minutinho, assim, aconteceu um acidente de percurso aqui, que a tela voou aqui sobre mim. Né? Ainda bem que não foi no chão. Foi sexta-feira 13 ontem, e hoje, dia 14, é que os efeitos estão vindo, né? Tela voando, né? Tudo bem, né? A equipe técnica que está um pouco, assim, exacerbada, né? Continuando, então, o poder familiar, ele era exercido, então ele passou a ser visto de uma outra forma. Mas a gente sabe, né, eu até hoje atendo pessoas no meu escritório, faço muito área de família, e eu ainda vejo muito aquele conceito de que é o homem que comanda a casa, que é o homem que tem que sustentar a mulher e os filhos. E isso não só dos homens. O que mais me espanta é que as mulheres ainda pensam dessa forma, né? Eu tenho uma colega advogada, que eu até gosto muito dela, uma pessoa muito bacana, mas ela tem aquela visão, né, de que ela acha que o homem tem que bancar as coisas. Inclusive, ela até fala, um dia nós estávamos numa conversa, né, uma brincadeira, ela falou que se um dia um homem chama ela para sair, para tomar um café, um jantar, é ele que tem que pagar a conta da primeira vez, né? E aí eu que não perco eu perco a piada, eu perco o amigo, mas não perco a piada, eu falei, talvez por isso que a senhora esteja solteira ainda, né? Não tenha arrumado ninguém. E ela ficou um pouco brava comigo, né? Mas depois acabou tudo bem. Porque hoje o conceito é outro, né? A mulher tem as mesmas prerrogativas que o homem, tem os mesmos direitos. Se você tem os mesmos direitos, você também tem as mesmas obrigações. Claro que existe a questão do cavalheirismo, da fidalguia, né? Aquela ideia de você ter ali um diferencial com o sexo feminino, mas nem todo mundo hoje pratica isso, né?
Eu estava brincando com uma professora essa semana na faculdade, né? Estávamos lá conversando, sabe, professor, só sai besteira, né? E aí nós estávamos falando de um café lá que a menina trouxe, e o café estava muito gostoso, né? Era um café com notas trufadas, né? Muito gostoso. E aí eu falei assim, nossa, eu queria tomar esse café todo dia, né? Aí a professora falou, convida a menina ali para ir tomar um café na sua casa, né? Aí eu brinquei falando, né? Falei, então vou dar um jeito, eu vou arrumar essa pessoa para fazer café para mim. Falei, vou pegar falei brincando, né? Um adoçante, um sachêzinho de açúcar e falar, tá aqui para você. E ela me respondeu, para quê? Que é aquilo para você ir fazer um café lá em casa. A professora quase me bateu e riu ao mesmo tempo. Né? Mas que cantada mais brega, né? Eu falei, é o que eu sei fazer hoje, né? Então, as mulheres hoje não querem mais saber desse tipo de coisa, né? A mulherada quer hoje coisa mais objetiva, né? Vamos sair, pá, acabou. Tem muito mais essa coisa do romantismo, né? O romantismo ficou ficado para trás. E o romantismo trazia também um certo machismo, não dá para a gente dizer que não, né? Mas, infelizmente, ainda há pessoas, tanto do lado masculino como do lado feminino, que pensam da forma diferente, né? Que pensam que devem ter ainda o homem mais obrigações do que a mulher. Então, poder familiar, que é o conceito de hoje, é um conceito de igualdade. Tanto o homem quanto a mulher, tá? No caso de casais heterossexuais, vão ter obrigações iguais em relação aos filhos, seja na questão da educação, seja na questão do sustento, ok? Quando que existe o fim do poder familiar ou a destituição do poder familiar? Com a morte de um dos pais ou dois, então automaticamente cessa o poder familiar, né? Com a abertura da sucessão, com a morte, e quando os pais não ostentem condições de exercer o encargo do poder familiar. E são destituídos por ordem judicial dessa condição, tá? Então, o poder familiar, ele cessa com a morte ou por alguma questão judicial, por alguma questão de ordem judicial, de ordem técnica, né? Quais são as questões judiciais, professor, que fazem cessar o poder familiar? Obviamente, quando o pai e a mãe abusam desse poder ou são totalmente desleixados, são totalmente avessos ao bom cuidado, avessos à boa condução da educação dos menores, né? Muito comum em casos de pessoas que são presas, né? No caso do indivíduo que é envolvido na área criminal, pessoas que têm dependência química, que não conseguem, muitas vezes, ter um controle sobre isso e acabam trazendo isso para a vida dos filhos, né? Então, muitas vezes, ou abandonam a criança e deixam na mão de outras pessoas. Então, é muito comum, já fiz muitas ações de destituição do poder familiar em favor de avós, de tios, de tias, de irmãos, né? De pessoas que pediam a guarda e, consequentemente, até a destituição do poder familiar para que o menor tivesse uma condição de vida um pouco mais adequada, um pouco mais digna, né? Em razão dos pais não poderem exercer essa condição. E o pior, dura quando os dois pais não podem, nem o pai nem a mãe. Já aconteceu casos de eu ter muito isso, né? O pai e a mãe fazem o filho, vai lá e deixa com o avô, deixa com a avó, deixa às vezes com uma tia, com um tio, e sequer contribuem para o sustento daquela criança. Então, a perda do poder familiar se dá com a morte de um dos tutores ou com a decisão judicial de destituição do poder familiar. E, consequentemente, tira-se a tutela, né? Que é o poder de cuidado que os pais devem ter com os filhos. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Tranquilo, doutor. 1829. Fernanda? O direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto.
Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Os pais em vida, obviamente, podem, na sua, de uma forma precavida, né, de uma precaução, por que os pais vão nomear um tutor? No caso de um dia, os pais, de repente, a pessoa está doente, de repente, a pessoa está dentro de uma condição de vida complicada, né? Então, o pai pode deixar um testamento, pode deixar também uma disposição de última vontade, não precisa ser um testamento, pode ser um outro documento, aonde ele declare, aonde os pais declaram que, na ausência deles, eles gostariam que fosse nomeado como tutor ou como tutora tal ou tal pessoa, né? Normalmente, quem faz isso é pessoas que têm uma condição de vida melhor, né? Às vezes vão deixar algum patrimônio ali e querem deixar esse patrimônio os filhos e querem que os filhos, até que completem a maioridade, sejam tutelados por alguém da confiança deles, né? Então, pode-se também, por disposição de última vontade, os pais nomearem um tutor. Ok? Não é muito comum. Na prática do dia a dia, eu, por exemplo, nunca tive nenhum caso de testamento em que o pai ou a mãe deixou lá um testamento nomeando um tutor. Testamento, para quem não sabe, é um documento que você declara como disponibilidade para quem que você gostaria que deixasse os seus bens, né? Que ficassem os seus bens pós-morte, né? Após a sua morte. Mas não serve só para isso. O testamento, como declaração de última vontade, ele pode reconhecer filhos e pode também nomear tutor para os filhos, tá? Então, isso é possível fazer no testamento. Ou no codicilo, que é um outro documento. Alguém já ouviu falar do codicilo? Ninguém? Ninguém nunca aprendeu isso na faculdade, codicilo? Não. Não? Eu já ouvi, mas não lembro o significado. Na aula vossa, doutor, foi falado. Eu também já ouvi, mas eu não me lembro. Codicilo. Testamento sobre condição? Não. Codicilo é um documento, digamos que é um mini testamento, né? Vamos colocar assim, um testamento simplificado, aonde a pessoa deixa disposição de última vontade as suas vontades de como que seria o seu enterro, pequenos bens de valor pequeno. Olha, eu gostaria que minha coleção de livros ficasse com tal pessoa. Gostaria que aquele móvel da sala ficasse com Beltrano. Também não é uma coisa usual para o brasileiro. O brasileiro, para começar, ele não pensa na morte. Quando ele pensa, ele já morreu, né? Então, o codicilo é um ato de disposição de última vontade de situações corriqueiras, né? Eu gostaria que, por exemplo, eu que sou divorciado e sozinho, gostaria que meus livros ficassem com a Fernanda, por exemplo, que me atura aqui todo dia. Eu gostaria que o meu enterro tivesse pompas fúnebres maçônicas, né? No caso, eu que sou maçom, gostaria, por exemplo, que se eu morresse, a minha loja maçônica fizesse as pompas fúnebres para mim. Eu gostaria que tocasse uma música no meu velório, né? Para todo mundo estar ali comemorando que eu morri. Então, tem disposições dessa natureza e pequenos bens. A minha caneta de prata, eu gostaria que ficasse com a Márcia. O meu relógio que eu ganhei, eu gostaria que ficasse com a doutora Simone, né? Então, assim, são situações de pequeno valor. Se forem imóveis, bens de valor maior, aí não pode ser colocado num codicilo, ok? Mas eu posso, no codicilo, também nomear um tutor para os meus filhos. Porque eu tenho um filho menor, eu faço um codicilo e deixo lá. Gostaria que ficasse como tutor do meu filho, a minha irmã, ou o meu pai, ou o meu primo, ou tal pessoa que até necessariamente não seja um parente, né? E aí eu explico as razões por que eu quero que aquela pessoa seja tutora ou tutor do meu filho. Tudo bem?
Então, já sabem aí o que é o codicílio, né? E o codicílio é feito particularmente, não sei no cartório fazer, tá? Então, quem quiser fazer um codicílio aí, pode fazer. Lógico, você tem que também deixar isso na mão de alguém que saiba, né? Quando você morrer, se você fizer o codicílio e deixar ele guardado em casa, ninguém souber que você fez, não vai ter função nenhuma, né? O testamento você tem que registrar. O codicílio é uma coisa que você não tem necessidade de registrar, mas tem que alguém saber que foi deixado esse codicílio. Ok? Não precisa de assinatura, de testemunha ou nada? Pode ter assinatura de testemunhas, é um documento livre, doutor Otelo. Não há necessidade assim, de seguir uma formalidade, uma solenidade como o testamento, né? O próprio testamento você pode fazer de forma particular, né? Mas não é aconselhável, porque a ideia do testamento é hoje você fazer um testamento tabelião, né? Por tabelião. Testamento feito no cartório, bonitinho, registrado, né? Mas eu posso fazer um testamento também particular, de próprio punho, mas sempre é questionável esse tipo de documento hoje, né? Interessante que a gente faça esse documento de forma pública. O codicílio, não. Você pode fazer particular, reconhece a assinatura, deixa lá, deixa sob o conhecimento de outras pessoas, né? Você sabe que é da sua confiança, que possam, né? Abrir esse documento e falar, ó, tá vendo? Ele deixou isso aqui é meu, né? Normalmente deixa com aquele que você gostaria que ficasse com alguma coisa sua, né? Para ele poder ter o exercício de receber o bem que você deixou. Bem? A doutora Simone. Doutora Simone. Simone? O seu som não está saindo. Oi, desculpa. Suponhamos que eu deixe a tutela dos meus filhos para tal pessoa. Necessariamente eu preciso da concordância desta pessoa? Ó, por óbvio que sim, né? Interessante que você, né? Porque a tutela é uma questão é um exercício de uma representação. Então, veja bem, se eu vou deixar a tutela do meu filho com uma pessoa, pelo menos essa pessoa tem que saber, olha, se eu vier a faltar, você vai ser a tutora ou tutor dos meus filhos, né? Porque você pode deixar uma pessoa e a pessoa não querer exercer o encargo, e aí? Então, assim como eu posso renunciar à herança, né? Você deixou uma herança para mim e eu não quero, posso abrir mão dela, eu também não sou obrigado a aceitar uma tutela, que é um encargo de muito maior responsabilidade, né? A herança ainda é um ato de gratuidade que você faz ali, um ato de boa vontade. Mas a tutela, você está me passando a responsabilidade de uma pessoa, de uma criança, né? Posso não ter condição de exercer, então é bom que a pessoa que você vai deixar saiba, né? Existe a possibilidade, olha, eu tenho um bem, eu te dou esse bem desde que você cuide do meu filho até ele completar a maioridade? Olha, existe essa possibilidade, tá? Seria uma situação sujeita à condição resolutiva, né? Caso você não pratique, né? Uma doação melhor com encargo, né? Você vai doar e vai dizer que a pessoa também tem que cuidar do seu filho como tutor, ok? No caso do seu falecimento. Agora, a pessoa também pode não querer aceitar. Quero esse bem, porque não quero cuidar daquela criança. De repente você fala assim, ó, eu vou deixar um bem para você ser o tutor do meu filho, que a tutela vai até a maioridade mesmo, mas a pessoa não, às vezes não quer isso, né? Obrigar a pessoa que vai ficar com que você vai nomear, você não pode. Você tem que saber antes se a pessoa vai querer ou não ser tutora ou tutor do seu filho. Obrigada, doutor. Mas pode, se quiser, você pode até fazer uma doação não, deixar em testamento um bem ali, da pessoa, né? Condicionar, tal, ela aceitou, não tem problema nenhum. Ok? Professor, mas o juiz...
Com O problema é licença. avaliar se foi bem cuidada ou não as crianças para a pessoa ter direito a essa doação, né? A doação vai se efetivar, na verdade, não é nem uma doação, né? É um testamento. Você vai transferir a herança para aquela pessoa quando você morrer, tá? E condicionar a manutenção. Aí, na verdade, não é nem uma herança, né? É um legado que nós chamamos. Porque você condicionou o cuidado daquela criança até os 18 anos. Se ele não aceitar o encargo de tutor, né, ele não vai ter a herança. Então, na verdade, é um legado que você deixa, né? Depois ele se transforma num bem herdado. Você cumprir com Então, mas a dúvida é essa. Se ele Não, você pode aceitar, deixar. e aí ele pega, aceita, no momento do óbito é transferido a herança, aí ele pega essas crianças e abandona. Como que faz uma situação assim? Então, você vai perder o poder familiar. Consequentemente, você pode deixar uma cláusula que revoga, né? Como é um legado, o legado, o que é o legatário, né? É aquele que vai praticar um ato para você, de repente, por um período, e depois transferir aquele bem para outra pessoa, caso ele deixe de cumprir com aquele legado, né? Mas você pode deixar uma cláusula dizendo, olha, se ele não cuidar dos filhos até os 18 anos, se ele não der uma boa educação, vai ficar revogada a herança que eu deixei para ele. Não tem problema nenhum. E essa avaliação seria feita pelo inventariante, no caso? Se foi bem cuidado ou não? Então, vai ser feito por quem tem interesse, né, na situação. Porque quando você nomeia um tutor, tá? Automaticamente o tutor ele vai prestar um compromisso junto, não é simplesmente você nomeou, o cara é tutor, ele vai prestar um compromisso na justiça. Tá? Mesmo sendo uma pessoa nomeada pelo falecido, o fato de você nomear, como o interesse que está em questão ali não é o da pessoa que morreu e nem o dele, é o interesse do menor de idade, quem vai cuidar, quem vai zelar por isso é o Ministério Público e o juiz. Porque a tutela e a curatela, elas são encargos que são fiscalizados pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Sim. Tá? Por isso que é um procedimento especial de jurisdição voluntária, mas é um procedimento que não deixa de passar pela Justiça. Tá bem, tá certo. É isso. Obrigado. Professor, posso contar uma cliente que me procurou aqui rapidinho? Eu tive uma cliente que estava ela e o marido, só que ela tinha pais, né? Ela não tinha filhos, mas ela tinha pais. Ou seja, ela tinha herdeiros necessários. Só que ela tinha 3 cachorros e um gato. E ela queria fazer um testamento, deixando os 2 apartamentos para quem desse condição de vida para os 3 cachorros e um gato, né? E a pessoa tinha que dar o mesmo padrão de vida que ela desse. Ela deixaria até um dinheiro para gastos veterinários com o animal. E acabou que eu não fiz esse testamento, né? Não tanto pela impossibilidade, porque eu não achei ninguém que aceitasse ficar com o encargo. Só que, assim, num caso desse, onde ela tinha herdeiros necessários, ela poderia fazer um testamento nesses termos? Todos podem fazer testamento, desde que, se você tiver herdeiros necessários, nos termos do artigo 1789, se não me falha a memória, para Fernanda aqui abrir, tá? Você não pode, se você tiver herdeiros necessários, 1789, você não pode dar em testamento todos os seus bens. Você só pode testar 50% do seu patrimônio. Você tem que avaliar o que é. Se eu não tenho herdeiro nenhum, nós temos que lembrar lá do direito das sucessões, né? Só saindo um pouquinho do direito de família e das sucessões, nós temos 2 tipos de herdeiros. 3 tipos, na verdade. Herdeiros testamentários, herdeiros legítimos e herdeiros necessários. Herdeiros testamentários. Qualquer pessoa
parente ou não parente que eu quero escolher para que fique com meus bens depois da minha morte, certo? Sucessão testamentária. Herdeiros legítimos, está lá no artigo 1829, são aqueles de vocação hereditária. Quem são os herdeiros legítimos? Os ascendentes, os descendentes, o cônjuge vivente, os colaterais, depois o Estado, não é isso? Quem são os herdeiros, né, necessários? Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge sobrevivente ou companheiro, né? Quando eu falar cônjuge, estende-se também ao companheiro. Os colaterais, que é o irmão, tio, primo, né? Esses são legítimos, mas eles não são necessários. Então, no meu caso, eu sou divorciado, não tenho filhos, mas eu tenho meu pai. Eu tenho um herdeiro legítimo e um herdeiro necessário. Se o meu pai vier a faltar antes de mim e eu continuar não tendo filhos, o que vai acontecer? Eu não tenho mais herdeiros necessários. Eu tenho a minha irmã, ela é uma herdeira legítima, mas ela não é necessária. Então, eu posso dar os meus bens todos em testamento. E aí não existe um impedimento. Achou o artigo 1789? Achei. Lê para mim. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. 1789. 1789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de 50% da sua herança. Então, a sua cliente aí, ela poderia até deixar parte dos bens dela para uma pessoa com esse encargo de cuidar dos seus animais, né? Mas ela teria que reservar 50% para os seus herdeiros necessários. Respondido? Obrigada, doutor. Tá? Não respondido, sim. Tá? Mas tem muita gente hoje que trata, né, essa questão dos animais como uma questão até o animal sendo um ser da família, né? Essa coisa, gasta bastante dinheiro com isso. Aí cada um tem o seu. A Fernanda, que mesmo trabalha comigo, ela tem aí 4 cachorros, né? Gosta dessa questão, né? Então, tem gente que trata o bicho hoje. Tem muita gente que não quer ter filhos mais, né? Casa-se, não quer mais ter filhos, mas quer ter um. O pessoal fala, eu tenho um filho de 4 patas, né? Já ouvi muito falar sobre isso. Aí é de cada um, né? Cada um tem a sua forma de ver a vida, né? Então, a gente tem que respeitar essas questões. Ok? Muito bem. Então, da tutela aqui, nós temos uma ordem de pessoas que podem exercer a tutela. É o próximo já? Isso. Quem são as pessoas que podem exercer a tutela? Isso aqui serve também para a curatela, ok? Não é uma coisa só da tutela, também serve para a curatela, ok? Vamos lá. Pode ler. Os parentes consanguíneos nessa ordem, ascendentes preferindo de grau mais próximo ao mais remoto, colaterais até terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e no mesmo grau os mais velhos aos mais moços. Muito bem. Os parentes que vão exercer a tutela, quem são? Os ascendentes, em primeiro lugar, né? Aqueles que são pessoas que estão na minha ancestralidade, né? Então, avós, bisavós, trisavós, né? Na verdade, não é tataravó, né? É trisavô, que a gente já fala. Esses são os parentes que vão exercer a tutela caso o meu pai, a minha mãe, se eu sou menor de idade, venha a faltar. E sempre tem aquela ideia de que os mais próximos vão ter preferência em relação aos mais remotos. Então, se eu tenho um avô e um bisavô, quem que vai exercer a tutela em primeiro lugar? E, de regra, o meu avô. No entanto, isso não é uma ordem absoluta. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não tem condição de exercer aquele encargo. A pessoa não tem condição de exercer aquela função, então ela vai ter que, forçosamente, passar para outro. Então, aqui é uma ordem, mas é uma ordem relativa. Que, às vezes, por exemplo,
o pai e a mãe perdeu a tutela, tem uma avó de um dos lados, seja do lado materno, paterno, que seria a pessoa indicada aqui pela lei. Só que aquela avó é muito doente, já não tem mais condição de cuidar nem dela, está quase ela precisando de uma curatela, né? E tem um tio, que é colateral. Então, quem que vai ser preferido nesse caso? O tio, se tiver mais condição. Ou, às vezes, até, né, um irmão mais velho. Eu recentemente fiz aqui uma tutela, uma tutela, realmente, não foi nem curatela, de uma menininha de 12 anos que o pai abandonou, né? É registrada pelo pai, mas o pai nunca deu as caras, não sabe onde ele está. Ela vivia com a mãe e a mãe faleceu. E aí a irmã mais velha assumiu a tutela dela, né? Mesmo tendo o pai. Mas o pai nunca quis, não sabe nem onde está o pai, nunca pagou pensão, não sabe nada. Formamos isso ao juiz e provamos com testemunhas, né, que a pessoa não tinha, né, convívio nenhum com aquele cidadão. A menina acho que nem conhecia o pai direito, acho que viu o pai quando era criança. E aí a tutela foi deferida à irmã mais velha. Ok? Então, acontece às vezes essas questões aí direito, né? Então, essa ordem que está aqui não é uma ordem absoluta, não é uma ordem que vai ter que ser seguida à risca. Tem que ser o melhor interesse do menor. Bem? E pode ser um terceiro também, uma pessoa de fora, né? Que às vezes, necessariamente, não seja nem parente. Posso ter como tutor de uma criança uma pessoa que não tenha vínculo sanguíneo, vínculo de afinidade parental, mas tenha um vínculo afetivo com aquela criança. Lembrando que o Código Civil e a nova ordem civil familiar hoje, ele trata muito da questão do afeto familiar, né? Do afeto entre as pessoas. Família é relação de afeto. Então, eu já fiz também tutelas para pessoas que não eram da família, né? Eram parentes, entre aspas, distantes, primos, é o chamado primo de segundo grau, né? Que a gente não tem parentesco mais, mas que tinha uma relação com aquela pessoa, morava já com aquela pessoa. Então, pai e a mãe, pai preso, a mãe faleceu, e aí quem assumiu a tutela foi um primo que nem era primo mais, né? Seria um parente assim distante que tinha um vínculo de afeto com a criança muito grande, né? Então, acontece. Então, na questão de tutela e de curatela, você pode ter até uma pessoa que não seja do vínculo parental daquela pessoa, desde que você justifique, demonstre com boa fé que não há outro indivíduo mais próximo que possa exercer o encargo com a mesma maestria, com a mesma eficácia que aquela pessoa vem exercendo. Tudo bem? Perguntas? Todo mundo entendeu tudo? Que bom. Qual que é o próximo, Fernanda? Deveres do tutor. Quais são os deveres do tutor? Por isso que aí eu falo, né? Ter este encargo, talvez seja essa a dificuldade de algumas pessoas, né? Ter este encargo de tutor ou de curador não é algo tão simples. Você precisa ser muito probo, muito cauteloso com isso. Eu, quando faço uma ação de curatela, de tutela, eu sempre oriento a pessoa que você está administrando a vida de uma outra pessoa e você vai ter que prestar conta disso lá na frente, tá? Então, vamos lá. Pode ler. Artigo 1747. Compete mais ao tutor, primeiro, representar o menor até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-lo após essa idade nos atos em que for parte. O menor de idade, seja com 16 anos completos ou abaixo de 18 anos, ele vai ter tutor. Abaixo de 16, representado. Acima de 16 até os 18, assistido. Ok? Pode ir. Segundo, receber as rendas e pensões do menor e as quantias a ele devidas. Receber tudo que o menor tem direito, né, de receber e administrar em favor do menor esses valores. Daí a importância da pessoa que é tutora
fazer, né, uma pastinha ali, fazer um arquivo com todos os gastos, né, pegar a nota fiscal de tudo. Não só o tutor, como o curador, tá? Que lá na frente o Ministério Público ou qualquer outra pessoa que tem interesse naquela situação, ou o próprio menor, tá? O próprio menor, quando se torna maior, pode ir lá e buscar uma resposta. Falar, peraí, você foi minha tutora, você foi meu tutor, mas o que você fez com o dinheiro do meu pai, da minha mãe, que ficou para você aí, que você recebia, né? Porque a gente sabe que no Brasil existe, né? Não só no Brasil, no mundo, de modo geral, mas no Brasil essas pessoas têm muita... Tem gente que tem um oportunismo muito grande, né? Tem pessoas que querem, a qualquer custo, ter, como se fala, vantagem sobre os outros. Não existe essa situação, vocês sabem disso, né? Tem pessoas que gostam de tirar vantagem. Então, eu quero cuidar de um menor, eu quero cuidar de um incapaz. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Nós até já falamos em aulas anteriores aí da questão do idoso, né? Às vezes tem gente que gosta de ter um idoso, para que possa usar o cartão e pegar empréstimos consignados naquela conta do idoso. Às vezes o idoso é maltratado em casa, isso é muito triste, é uma coisa que a gente tem que correr contra isso. O idoso é maltratado e o idoso serve de caixa, né? As pessoas querem que ele viva bastante porque ele serve de caixa. Porque cuidado com ele mesmo às vezes não tem. Vamos lá. Terceiro, fazer-lhes as despesas de subsistência e educação, bem como as de administração, conservação e melhoramento de seus bens. Que eu falei agora, né? Próximo. Alienar os bens do menor destinados à venda. Alienar os bens do menor, né? Para isso é necessário que você tenha o quê? Uma autorização judicial. Toda vez que um tutor ou um curador precisar alienar um bem do incapaz, seja ele menor ou maior, tá? É necessário ter uma autorização judicial. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma pessoa me consultando, antes de ontem, minto, e a pessoa perguntou, está vendendo um imóvel, né? Por isso que eu falo, o corretor de imóveis, não basta você ter um Cresce, você tem que conhecer um pouco sobre as coisas. E o corretor, a maioria deles, com raríssimas exceções, né, ele não se preocupa com aquilo que ele vai vender. Ele aproxima as partes, mas depois que o problema está instalado, ele não quer nem saber, ele quer receber a comissão dele pronto. E não é bem assim. Bom corretor de imóveis é aquele que sabe vender e sabe o que está vendendo e de quem está vendendo. Quem está comprando também. Uma pessoa que me procurou, são 13 irmãos, é uma das irmãs, e a mãe tem 94 anos, e a mãe está com Alzheimer. E eles querem vender a casa da mãe, porque é uma casa antiga, uma casa já meio depreciada, e colocar a mãe num lugar mais confortável, não é nem numa clínica. Eles querem comprar uma outra casa para a mãe, para que a mãe tenha uma condição um pouco mais confortável nesse fim de vida aí, que nós podemos dizer que já é um fim de vida, né? E aí o corretor apresentou já o comprador, já fizeram até uma proposta, só que a mulher não tem curatela. O Alzheimer dela não é um Alzheimer tão comprometedor ainda. Ela consegue ainda ter algum grau de lucidez, mas eu não entendo que seja suficiente para fazer um negócio. E aí eu expliquei para essa senhora, né, que me procurou, falei, olha, precisa interditá-la, precisa nomear um curador e, após a interdição, pedir um alvará para o juiz para poder vender o imóvel. Não é uma coisa assim, você chega com uma senhora dessa no cartório, ou o cartório vai até a casa dela, porque ela nem anda direito, o que vai acontecer? O cartório vai cobrar, né, uma lucidez dessa mulher. Falar, peraí, a senhora sabe que dia é hoje? O tabelião ele tem essa orientação de verificar a condição mental da pessoa. Ele não é médico, mas ele sabe dizer se a pessoa está ou não respondendo pelos atos da vida civil.
E aí, se não tiver, o negócio não sai. E nisso pode gerar até um problema para os vendedores, que a pessoa que está comprando pode achar que está fazendo um bom negócio e quando vai ver, ela vai ter que esperar um alvará. Então, isso é muito complicado, né? Por isso que você tem que saber o que você está fazendo. O profissional, advogado, precisa também estar atento a isso. Quando você vai dar uma assessoria sobre esse tipo de assunto, você tem que saber orientar bem o seu cliente, né? Tem alguém que é incapaz, seja menor de idade ou maior, com alguma doença, com alguma deficiência, talvez precise ter uma curatela para a assistência, para a representação dessa pessoa. Ok? Perguntas? Próximo. Promover, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz. Arrendar os bens, né? De uma certa forma, em suma, aqui, os deveres do tutor é garantir a preservação do patrimônio daquele menor de idade e do curador, se fosse a curatela aqui, né? Garantir também a preservação dos bens do curatelado. Então, por isso eu falei que esse instituto vale tanto para a tutela como para a curatela, né? Se eu estou administrando a vida de uma pessoa, eu tenho que ter o zelo, o cuidado, a cautela, o bom senso de fazer negócios que sejam negócios bem-sucedidos aí na situação. Próximo. No artigo 1748, compete também ao tutor com autorização. Artigo 1748. Compete também ao tutor com autorização do juiz, primeiro, pagar as dívidas do menor. Segundo, aceitar por ele heranças, legados e doações, ainda que com encargos. Terceiro, transigir. Quarto, vender os bens móveis, cuja conservação não convier, e os imóveis nos casos em que for permitido. Quinto, propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor e promover todas as diligências a bem destes, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movido. Então, nos casos autorizados, o caso autorizado, não existe caso autorizado aqui. O que existe é você alienar um bem pelo interesse do menor, por exemplo. O menor tem lá um bem que os pais deixaram, eu estou, né, tutelando aquele menor, o que eu vou fazer? Aquele bem está trazendo muita despesa. O menor, às vezes, não tem uma renda suficiente para manter aquele patrimônio como era mantido quando ele tinha os pais dele. Então, eu vou pedir uma autorização para o juiz, olha, vou vender, vou comprar uma coisa mais adequada aos interesses dessa criança aqui, desse adolescente, né? E às vezes a pessoa ela tem uma condição de vida enquanto o pai e a mãe estão vivos. O pai e a mãe morreu, por mais que deixe às vezes algum benefício, alguma coisa, não é a mesma coisa, né? Ou a pessoa trabalhava, tinha uma condição boa, aí ela é curatelada, ela não tem mais como prover aquela renda para ela, o curador vai ter que ter a inteligência, né, a expertise de falar, não, esse bem aqui, por exemplo, tem um bem aqui que me dá um gasto mensal de R$5.000. O cara ganha 4, como é que eu vou manter esse bem, né? É difícil. Então, a gente vai fazer tudo em prol do menor, mas tudo sempre justificado, comprovações documentais, documentos verossímeis daquilo que está sendo falado, né? E sempre com a boa-fé objetiva, né? Porque se você não administrar bem, você responde com seus próprios bens em relação ao tutor, desculpa, ao tutelado e ao curatelado. Bem? Proibições da tutela. Proibições que existem na tutela e na curatela. Vamos lá. Artigo 1749. Ainda com autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade, primeiro adquirir por si ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor. Então, eu sou tutor de uma criança, de um adolescente, preciso vender aquele imóvel, aquele bem que está ali, que não está adequado à condição do menor, pode ser eu mesmo, o meu interesse vai conflitar. Aí fala, mesmo com autorização judicial, entenda bem aqui esse artigo, a autorização judicial é para eu alienar o bem, mas não alienar para mim mesmo, ok? Posso fazer isso. Tranquilo? Pronto. Alguém vai falar? Não? Vamos lá. Segundo, dispor dos bens do menor a título gratuito.
posso doar aquilo que não é meu, né? Falar, leva isso aqui para você, pega lá, vou doar para você. Não posso. Né? De qualquer forma, fazer isso, ok? Terceiro, constituir-se cessionário de crédito de direito contra o menor. Não posso me tornar um credor do menor, né? A tutela ou a curatela são encargos gratuitos, são encargos que eu não posso cobrar da pessoa e nem posso negociar com a pessoa coisas que me tornem, né, credor dela. Ou, por exemplo, o que é o cessionário? Para quem não conhece ainda, né, temos alunos aqui. Cessionário é uma pessoa que recebe uma cessão. Uma cessão é o quê? Uma maneira de você transferir uma obrigação. Então, eu celebro um contrato com uma pessoa, essa pessoa passa os direitos daquele contrato para outra, né? Então, quem passa os direitos é o cedente e quem recebe os direitos é o cessionário. Digamos que o menor tem lá alguma obrigação de dívida com alguém, né? Sei lá, um estabelecimento qualquer. E esse alguém vai ceder essa obrigação para um terceiro. Pode até ceder que não seja o tutor do menor, ok? Aí tem o artigo 753, os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens. Tudo bem. O tutor tem que conservar o básico ali, né? Dinheiro para as coisas necessárias do menor. Aí não tem uma quantia, né? Quanto que eu posso ficar com o menor? Hoje, na verdade, né, com os meios eletrônicos, é mais fácil até administrar isso. Se o tutor recebe uma pensão dos pais que morreram lá em favor do menor, tudo ali é gasto de acordo com o extrato bancário. Você comprova isso, né? Não precisa pegar notinha de tudo, mas você sabe, fui lá no mercado, o que é esse gasto de mercado? E óbvio, gente, se eu sou um tutor ou um curador de uma pessoa, essa pessoa recebe um benefício, eu estou cuidando dessa pessoa, é óbvio que o valor que às vezes a pessoa vem morar comigo. Então, vamos imaginar, e aqui cuidado com o que eu vou dizer, hein? Não é para fazer isso de uma forma deliberada, de uma forma abusiva. Então, por exemplo, tem um menor que está no meu encargo. É igual o pai e mãe que recebe pensão. É a mesma coisa. É difícil de fazer os pais entenderem. Normalmente é o pai que paga a pensão. A mãe recebe a pensão no mês, vai lá e paga uma conta de luz. Aí o pai, gerado, que acha que paga muito de pensão, né? Nossa, eu pago lá R$300 de pensão por mês. Ela está usando dinheiro para coisas alheias ao menor. A pensão, seja do menor, da mãe, que cuida, ou do tutor, ou do curador, ela é para auxiliar nos gastos daquela pessoa. E auxiliar nos gastos enseja todos os custos que a pessoa tem. Então, se eu trago uma pessoa para morar, eu moro sozinho, eu trago uma pessoa para morar na minha casa, a minha despesa não vai aumentar? Lógico que vai aumentar. Se eu gasto R$100 de conta de luz, eu vou passar a gastar 150, por exemplo, 200, dependendo. Então, aquele valor que eu recebo do benefício, seja do tutor, seja do tutelado ou do curatelado, eu posso usar uma parte dele para pagar uma conta. É um convívio que existe ali. Posso comprar uma despesa geral usando parte daquele dinheiro. Você está comendo do arroz que era para o curatelado, você está comendo da comida que era do... Veja, isso não tem como você mensurar. Comprar um pacote de arroz para mim, pacote de arroz para o meu filho, ou para o tutelado. Ou comprar uma lata de óleo para fazer comida para o curatelado e outra para mim. Não é assim. Você vai comprar, ele vai ajudar, os que fala-se que alimentos são várias situações. Você tem que saber administrar isso. O que você não pode fazer é, por exemplo, né? Eu tenho um menor que está sob a minha tutela. Eu vou fazer uma viagem. Para mim, deixo o menor lá, pego o dinheiro dele e faço a viagem. Aí é sacanagem, né? Ou eu vou fazer um tratamento de beleza para mim, o dinheiro da tutela ou da curatela. Aí é a mais, né? Então, o que tem que se entender
Esses dias eu atendi uma pessoa que estava falando que a discussão com a filha adolescente, falava que o dinheiro da pensão era para ela, né? E o pai, logicamente, deve ter usinado na cabeça da menina. E a mãe, o que eu faço? Ela falou, olha, o dinheiro da pensão é para o convívio. Você gasta água, luz, IPTU, né? Se você pagar uma parcela do IPTU com o dinheiro da pensão, não está errado. A pessoa mora com você. Você está compensando com o seu dinheiro alguma outra coisa. Você comprou lá um Danone, você comprou lá uma roupa, um tênis com outro dinheiro, mas aquele você usou. Quer dizer, existe uma boa administração. O que você não pode fazer é torrar o dinheiro com besteira. E assim, o dinheiro não é do menor para ele gastar como ele quer. O dinheiro é para administrar as questões do menor. Né? Ok? Alguma pergunta? Estão dormindo aí? Estão vivos? Tudo bem, professor. Estamos ouvindo, professor. Tô Estamos atento. ouvindo. Estou nas anotações. Eu, de vez em quando, eu fico um pouco preocupado, né? Como eu dou aula presencial a semana inteira, você acostuma com aquele burburinho, tem hora que você tem que mandar o aluno ficar quieto, né? Toda hora. Ô, gente, presta atenção aqui. Aqui é o contrário, né? Eu tenho que ver se eles estão acordados, né? Se existe ainda alguma sombra de dúvida, de vida do outro lado, né? Mas eu tenho a impressão que eu estou olhando aqui para uma tela e não há mais nada a não ser eu e a tela. Não, estamos Oi? Quem é? Estamos atentos. Eu não sei nem Estamos se acompanhando, professor. não sei nem se a Fernanda, que está viva ainda. Eu tenho que dar uma cutucada aqui, né? Tá certo? Professor, Vamos lá, gente. professor, o senhor comentou aí em relação à pensão aí, que a pessoa paga R$300 e acha que é muito. Esses dias eu tive um caso desse aí, né? Um rapaz me procurou, ele paga R$300 de pensão, ele falou que queria entrar com ação contra a mãe, porque a mãe estava usando o dinheiro indevidamente, que depois que ele começou a pagar a pensão, ela apareceu com o celular novo. Até então ele não tinha falado o valor, né? Eu falei, mas quanto que é que o senhor paga de pensão? Ele, eu pago R$300. Eu falei, mas foi decidido judicialmente? Ele falou assim, não, foi só de boca, mas eu tô vendo que ela tá aparecendo com o celular novo, isso, aquilo, outro, né? Eu falei assim, olha, se a gente entrar com uma ação, é perigoso até pagar mais. Não tem como, gente. E outra, como é que eu não posso revisionar uma coisa que não foi estabelecida em juízo? Começa por aí, né? Pois é. E outra coisa, né? Provavelmente, a mãe, né, já deve ter encontrado um outro cobertor de orelha que está lhe presenteando aí, um celularzinho novo, né? É grave que a gente faz com uma na praga, né? Vai lá, vende as calças para comprar um presentinho melhor, né? Essas coisas, né? Ó, Ou não, né, professora? Pode ser que a mãe trabalhe também. Pode ser. E R$300 também, se você... R$300, se você for no mercado hoje, no máximo você sai com 2 sacolinhas. Para comprar um celular hoje, por mais barato que seja, né? Você pegar aquele celular Samsung ali, o mais simplesinho que seja, você não gasta menos de acho que de R$1.000. Né? Então, o cidadão aí está bem equivocado né? com valores, né? E outra. Mas, pois é, professor, para ele em relação a esses valores aí. Sim. Quem me chama? Professor, é Darcy. Eu já tive pessoas uma pessoa que me procurou, que ela falou assim, então, recebo, isso já faz algum tempo, né? Recebo R$150 da pensão, né? Que o meu ex dá para o filho, né? Aí, o que ela fez? Ela foi na loja, comprou um guarda-roupa de madeira mesmo, né? Muito lindo, segundo ela, era o sonho dela. Pagar em não sei quantas vezes o valor de R$150. Então, ele não podia atrasar a pensão, senão ela atrasava a parcela do guarda-roupa. Aí ela estava preocupada, porque ele não pagou o mês, né? Ela falou, e aí, a prestação, depois eu vou pagar com juros e multa? E ela estava perguntando o que ela poderia fazer para ele não atrasar, porque ela dependia desse valor para pagar o guarda-roupa. Então, assim, às vezes é valor pequeno, mas às vezes usa o valor, né, para fazer
parcelamento. Sim, né? e uma coisa que vai, de alguma forma, beneficiar o menor. Se ela comprou um guarda-roupa, provavelmente ela vai acoplar as roupas do menor ali também, né? Guardar, acho que não é só para... E ainda que seja um guarda-roupa para ela, com certeza, alguma outra coisa que ela fez para o menor substituiu isso. O problema é que, assim, quem paga, né, acha que paga uma fortuna. E quem recebe, sempre acha que recebe pouco. E no que recebe pouco, eu acho que às vezes é por R$150, R$300. O que você faz com isso hoje com uma criança? É uma realidade que a gente, né, graças a Deus, a gente acha que ninguém tem essa dificuldade financeira tão elevada, né? Mas, assim, R$300 hoje é muito pouco para uma criança. A não ser que você dê só o básico do básico do básico, né? Não vai morrer de fome, mas também não vai fazer nenhuma extravagância, nenhuma estripulia aí, sei lá, né? Então, repito, o que a doutora falou é verdade. Às vezes você compra um negócio para pagar em 1000 vezes, né? Você compra um telefone, você compra um produto de casa, você vai pagar lá em 5 vezes, 6, 7, 10 vezes. E quer dizer que você seja rico, né? Complicado, né? É difícil saber isso aí. Vamos lá, Fernanda. Fernanda? Tô aqui. É o próximo. Modificações legislativas da curatela. Muito bem. Aqui eu quero um pouquinho de atenção dos senhores, que ocorreram algumas modificações legislativas em relação à curatela. Da tutela, nós já falamos o que era o básico de falar, né? Questão de administrar o patrimônio. A aula hoje não é tão empolgante, né? Não são assuntos tão, posso falar, tão interessantes, assim, no sentido de trazer grandes novidades, mas é um assunto de direito de família, a gente tem que falar. O que alterou muito aqui foi a curatela. A curatela, desde 2015, né, com o surgimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, que, por sua vez, veio da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, ela mudou alguns conceitos do Código Civil. Você falar no artigo 3º do Código Civil, você tinha lá, antes de 2015, para quem tem algum código mais velho aí, que os absolutamente incapazes não eram só os menores de 16 anos. Eram as pessoas que tinham problema de ordem mental, que tinham discernimento reduzido, enfim, tinha lá um rol de pessoas que eram absolutamente incapazes. Hoje, com a nova redação dada pela Lei 13.146, são absolutamente incapazes somente os menores de 16 anos. As demais pessoas, vou até pedir que a Fernanda abra o Código Civil aí do Planalto, no artigo 4º, passaram a ser relativamente incapazes. Então, quando eu tenho uma curatela, hoje, eu não falo mais, ou não devo falar mais, pelo menos, que aquela pessoa é incapaz na sua totalidade, mesmo que ela não tenha condição de exprimir nada da sua vontade. Há até uma crítica da doutrina sobre isso, né? Porque a pessoa com deficiência, o que o legislador quis fazer? Ele quis preservar, né, a pessoa com deficiência de não ter mais aquela pecha de que a deficiência é uma incapacidade. E aí, lógico, você faz uma avaliação média da situação, mas não dá para você generalizar isso de uma forma nem para um lado nem para o outro. Por exemplo, eu sou pessoa com deficiência visual. Eu tenho limitações até severas, porque eu não enxergo praticamente mais nada. Eu só vejo claridade hoje e escuridão. Mas um dia já enxerguei, um dia já tive uma visão, não era uma visão boa, sempre foi uma visão comprometida, sempre foi uma visão mais diminuta, mas eu já tive uma visão. Hoje, a minha visão é praticamente nada, né? Passar um elefante cor-de-rosa aqui dançando tango, eu não vou saber. Assombração. Né? Eu posso até sentir a vibração dele aqui no chão, não sei se é um elefante, se é um hipopótamo, se é um gorila, né? Mas não vou saber que é um elefante cor-de-rosa dançando tango. Então,
a minha limitação tira algumas possibilidades minhas. Eu não posso dirigir, né? Não posso fazer algumas coisas que, por exemplo, eu não poderia hoje ser um atirador de elite da polícia militar, né? Pensou eu como sniper, né? Estar em cima de um prédio mirando alguma coisa, não daria muito certo, né? Então, obviamente que a deficiência me limita, me incapacita para algumas coisas, mas não para tudo. Eu posso hoje advogar como advogo, logicamente com auxílio de pessoas, né? Com auxílio de pessoas que fazem o papel de ler as coisas para mim, de protocolar as coisas para mim no fórum, né? Hoje no processo virtual aí que nós temos, né? Digital, de me auxiliar, às vezes na hora de abrir, a Fernanda está aqui hoje para me auxiliar, para entrar aqui no sistema, pôr aqui a melhor visão para vocês, colocar os slides, né? Coisas que são mais complicadas, que talvez até conseguisse fazer, mas levaria aí um tempo muito maior e às vezes nem sairia da forma melhor que eu gostaria que saísse. Então, há uma limitação. Há pessoas que são cadeirantes, né? Que não conseguem, né, ter uma mobilidade muito grande, e isso também limita, mas não torna a pessoa incapaz. Hoje o cadeirante pode até dirigir. Nós temos o doutor Ronaldo Menezes aqui, que é presidente, que é a pessoa, inclusive, que eu estou querendo falar aqui para fazer a minha palestra, né? Presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência. Ele é cadeirante, mas ele dirige, ele é advogado, foi professor universitário. Então, é uma pessoa que tem uma limitação física, né? Mas consegue hoje exercer uma profissão com dignidade. Mas existem aquelas deficiências, aquelas limitações, né? Ou algum problema de saúde que a pessoa teve e a pessoa não tem mais qualquer condição de expressar a sua vontade. Ainda assim, a pessoa não será mais considerada absolutamente incapaz. Okay? Antes de 2015, uma pessoa tinha um AVC, por exemplo, e ficava em coma e em estado mais vegetativo e tal, o médico ia lá, fulano de tal, sofreu AVC, código CID e tal, e se tornou absolutamente incapaz para o exercício da vida civil. Hoje, não mais. O médico não pode mais dar um laudo assim. O máximo que o médico pode fazer é dar um laudo descrevendo qual a patologia que a pessoa tem ou qual a deficiência que a pessoa tem e, dependendo da deficiência que a pessoa tem ou do problema, dizer o que é possível e o que não é possível que aquela pessoa faça. Então, o laudo médico, hoje, não pode ser simplesmente uma folhinha de rascunho ali onde o médico coloca que o cara não pode fazer mais nada. É necessário que exista uma descrição, né, uma discriminação maior ali, né, que venha descrever de forma mais detalhada o que é aquilo que a pessoa tem. Olha, a limitação que ele tem, limita para isso, isso e isso, mas já para isso não. Ele pode praticar tais atos e tais atos não. Claro que isso está um pouco longe ainda da prática, mas a ideia da curatela hoje é a última situação que você pede. Porque junto hoje com as ideias de interdição, surge a ideia da tomada de decisão apoiada, que é uma situação de auxílio. Tem algum texto que a gente colocou aí? Não. Auxílio? Não, da tomada de decisão? Slide? Dê para nós aí. A tomada de decisão apoiada passou a existir no ordenamento jurídico brasileiro em 2016 com a vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É indicada nos casos em que a pessoa com deficiência possua capacidade de discernimento e manifestação de vontade, mas reconheça alguma dificuldade para conduzir sozinha determinados atos da vida civil. Nesse contexto, o próprio interessado deve ingressar no período judicial, indicando no mínimo 2 pessoas de sua confiança para serem suas apoiadoras na tomada de decisão da vida civil. Nesse mesmo processo, o autor deve indicar as limitações e o prazo de vigência do acordo de apoio
no qual os apoiadores prestarão compromisso de respeito à vontade, direitos e interesses da pessoa que deve apoiar. Esse é um procedimento novo que existe, né? Está lá no artigo, acho que 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 85, não recordo agora, mas é um procedimento que trouxe uma situação intermediária entre a curatela, né, e a questão da capacidade civil. Então, quando você hoje tem, no meu caso, por exemplo, né, eu sou capaz para os atos da vida civil, eu tenho total discernimento para os atos da vida civil. Mas se eu quisesse alguém para me auxiliar, no sentido de, vamos supor que eu não conseguisse hoje ter raciocínio muito bom para alguma coisa, poderia nomear alguém para cuidar de uma parte da minha vida. Olha, isso aqui é a parte financeira, eu não consigo, então você vai me ajudar a tomar decisão, tal. Então, a bem da verdade, o legislador criou um instituto de apoio que é para que aquela pessoa não perca a sua capacidade, mas também tenha a segurança de estar fazendo algo que possa lhe trazer algum benefício. Por exemplo, eu não enxergo. Se eu vou a um banco fazendo um empréstimo, né, eu posso assinar ali um contrato de mútuo. Eu não sou uma pessoa sem conhecimento. Mas, digamos que eu não tenha esse conhecimento jurídico e eu até saiba o que eu estou fazendo, mas eu não sei o que está escrito ali, porque eu não sei mesmo. Normalmente, quando eu vou ao banco, eu levo alguém junto comigo, né, para fazer alguma coisa assim. Eu posso ter isso de maneira oficializada. E ao invés de eu assinar aquele documento, quem vai assinar aquele documento é o tomador de decisão apoiada que eu tenho. Que vai falar, não, realmente, aqui está certo, você pegou o empréstimo no valor de tanto, esse valor aqui vai ser pago em tantas vezes, a taxa de juros é tal. Quer dizer, ele vai trazer alguma informação que, às vezes, o funcionário daquela repartição, daquele banco, daquele local, não vai me trazer. Então, a tomada de decisão apoiada ela é muito interessante. Pois não, Wagner? Professor, surgiu uma dúvida aqui. Digamos que a pessoa ela tem a curatela de outra devido a um laudo médico anterior a essa lei. Agora, ela precisa entrar com uma ação de curatela ou não? Não, ela já tem, o direito civil não retroage, né? Então, o ato jurídico praticado nas linhas da lei anterior permanece daquele jeito. Tá? Entendi. Então, ele tem validade. A única diferença que tem é que, assim, vamos supor que você tem uma curatela aonde a pessoa foi considerada absolutamente incapaz. Eu entendo que ela não é mais absolutamente incapaz. Por quê? Porque a lei fala hoje que absolutamente incapaz são só os menores de 16 anos. Eu entendo que aquela curatela continua válida e a pessoa deixa de ser absolutamente incapaz e passa a ser o quê? Relativamente incapaz. É isso que eu entendo. Mas você não precisa fazer uma outra curatela, ok? Entendi. Então, essa pessoa ela tem que ter, para comprovar, o laudo do médico anterior à data da lei. Para a curatela, não é só o laudo, ela vai ter que ter o termo de curatela. Tá? O laudo ela usou para conseguir o instituto. Então, a pessoa teve lá um problema de saúde, eu fui lá e curatelei a pessoa. Interditei a pessoa e peguei a curatela. O laudo eu usei para aquele momento. Dali para frente eu tenho um termo de curatela, entendeu? Uhum. Vou representar aquela pessoa não mais com o laudo, vou representá-la com a nomeação de curador que eu tenho dela. Ô, professor. Ok. Pois não, doutor. Então, no caso, por exemplo, uma pessoa está numa UTI, em coma. Aí, no caso, é feita uma curatela temporária. E no caso de um paciente que já está com um quadro de Alzheimer avançado, aí teria que fazer uma curatela permanente, porque ele é absolutamente incapaz, no caso.
Ele não é mais absolutamente incapaz. Muito embora ele não possa exprimir a vontade, vai ser colocado como relativamente incapaz. Não vai mudar na prática muita coisa. Não muda, só muda o tempo, né? Porque uma pessoa com Alzheimer avançado não tem condições nenhuma. Sim, mas ele não vai ser tido mais pela lei, não é mais pela lei, né? incapaz. Entendi. Mas obviamente que na Entendi. prática ele, assim, não existe uma curatela temporária. Existe, na verdade, a curatela provisória e a curatela definitiva. Só que a palavra definitiva não deve ser usada ao pé da letra. Vamos dizer que você... Não tem pessoas que ficam em coma anos. O senhor que é médico deve saber anos aqui, né? E de uma hora para outra a pessoa acorda. Sim. Existem casos raros, mas existem, não existe? Existe, sim. Então, vamos dizer que uma pessoa ficou anos em coma. Do nada, essa pessoa resolve acordar. Né? Veja, se essa pessoa acordou, né, nesses anos depois que ela voltou, né, do coma, e ela voltou com o raciocínio bom, a curatela cessa. Sim. Tá? Então, a curatela nunca ela é definitiva. Já não era antes. Agora, menos ainda. Até porque agora, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência e com as novas tecnologias e com o avanço da medicina, né? Com as possibilidades de uma nova medicina aí mais robusta, mais moderna, pode acontecer da pessoa sair daquele estado letárgico que ela estava ali e vir para um estado melhor, né? Ou um milagre. Seria igual... Seria o exemplo aí do piloto, né? O Schumacher, né? Que está num quadro aí há anos, né? Mas ele ainda assim está sendo cuidado. Então, a curatela dele, nos moldes da nossa lei, seria essa provisória. Não tem provisória. Tá? Ela é curatela. Não tem esse nome de provisória ou definitiva. Ele estaria curatelado. Curatela provisória, quando você logo entra com o processo. Então, vamos supor, vou fazer a curatela do meu pai. Eu ingresso com uma ação de curatela, com um laudo particular do médico, e aí eu pego a curatela provisória até que o processo finde, até que o processo chegue à sentença. A partir da sentença, o juiz, antes da sentença, vai fazer o quê? Vai mandar fazer uma avaliação naquela pessoa. Ele vai nomear um perito da confiança dele para saber se aquilo que eu estou falando do meu pai que está curatelado e que eu entendo que deve ser curatado é verdade. Então, vai o oficial de justiça, vai citar, vai olhar, já vai trazer alguma informação para o juiz, depois vai o médico vai analisar, bom, realmente, esse senhor aqui, ele não tem mais condição de responder pelos atos da vida civil. Beleza. O juiz vai dar uma sentença de curatela, só que essa sentença, ela vai ser uma sentença final do processo? Sim, vai me dar a curatela, entre aspas, definitiva. Só que aquilo que você falou, de repente vem um milagre, acontece uma situação da medicina e meu pai volta a ter uma vida normal. Aquela curatela vai cessar. Ela não faz coisa julgada, entendeu? É uma ação que pode... Só que aí, nesse caso... Oi? Então, nesse caso aí, o seu pai teria que entrar com uma ação para retirar a curatela. Substituir a curatela, exatamente. Ah, entendi. Com uma ação, né? No sentido, não é automático, ou eu né? mesmo ir lá e requerer olha, não há mais necessidade de ter a curatela para essa pessoa se curou do problema dela. Eu nunca tive nenhum caso assim, eu confesso, eu nunca experimentei uma situação dessa, né? Porque normalmente as curatelas que eu fiz, a pessoa já estava uma fase bem avançada, ou de Alzheimer, ou de um AVC. Então, raramente você consegue... Eu nunca tive uma situação dessa de curatela provisória. Curatela que deixou da pessoa ser curatelada passar a ser... voltar às condições normais, né? Mas pode acontecer, né? Ok? Ô, professor, não sei se o senhor... Provavelmente o senhor deva falar isso mais para frente. Quem faz o exame da pessoa, se ela tem condições, capacidade mental ou não, é o médico
o nomeado pelo juiz, ou o próprio juiz pode se usar, ele mesmo pode averiguar esse tipo de coisa, ou um oficial de justiça? São as três situações. Primeiramente, quando você ingressa com uma curatela, você tem que ter um laudo particular. Você pega lá um laudo dizendo, fulano de tal, sofreu um AVC, não responde mais, né, não consegue mais expressar sua vontade, está relativamente incapaz de usar a vida civil. Beleza. Eu ingresso com a curatela, peço uma medida liminar, né, de antecipação de tutela. Normalmente o juiz me concede essa liminar, e aí o juiz manda citar o curatelado. Na hora da citação, o oficial de justiça ele já observa também, lógico que ele não é médico, ele não é um perito no assunto, mas ele tem uma noção. Todos nós temos uma noção se aquela pessoa está em condições normais ou não, né? O cara vai lá, a pessoa acamada, numa situação totalmente sem, né? Sem condição de se expressar por si só. O que o oficial de justiça faz? Ele faz um auto, né, de constatação e fala, apareci na casa da pessoa no dia tal, fui atendido por fulano, percebi que aparentemente a pessoa requerido, né, ou curatelado, encontra-se em condição de não responder pelos atos da vida civil. Beleza. Devolve para o juiz, o que o juiz faz? O juiz não é médico. Então, ele vai nomear um perito da confiança dele, do juízo, para ir lá na casa da pessoa, para que a pessoa seja levada até o médico, para constatar qual é aquela condição da pessoa. Entendeu? Aí esse médico vai e apresenta lá um laudo dizendo, concluindo ou não pelaquela situação. O juiz pode, pela sua presidência do processo, se dirigir também ao local e tirar as suas próprias conclusões. Mas no Então, caso... sabe por que eu falo isso, doutor? Porque, assim, eu tenho uma tia minha que é do interior de São Paulo, 600 quilômetros aqui de São Paulo. É uma cidade chamada Oswaldo Cruz. Adamantina, perdão. Ela está numa casa de repouso, meus primos colocaram ela na casa de repouso, assim, ela tem um Alzheimer bem avançado, não sabe mais nada. Ela não anda mais, ela só fica sentada e deitada. Foi feito o pedido da curatela, o juiz nomeou o perito para ir na casa de repouso, ele não foi, não sei por quê. Aí a gente solicitou novamente para que ele fosse, porque ele marcou e não foi, para remarcar a perícia, ele não foi, e de repente o juiz solta um ofício pedindo para trazer o paciente aqui no IMERSC, aqui em São Paulo, botar um paciente de quase 90 anos o juiz está dentro de uma errado. ambulância. Nesse caso, tem que agravar a decisão. Não, foi agravado. Foi agravado. Aí agora vai... Só que demora, Demora porque é um absurdo, né? Poderia até se juntar um mais absurdo. um laudo médico particular, dizendo que a pessoa não tem. Eu faria isso, né? É uma falta de Não, mas humanidade, né? ela tem laudo que ela não tem condições nenhuma. Mas mesmo assim o juiz fica... Nossa, parece uma dor. É uma falta de sensibilidade. A magistratura paulista hoje, não só paulista, eu aqui faço uma crítica à magistratura, lógico, com a vênia em relação aos bons juízes. O cara que é juiz hoje, como sempre foi, né? Mas eles exigem tanto de um juiz. Você tem que conhecer filosofia, até de saber tudo, né? Para você prestar um concurso público e ser aprovado como um juiz, você tem que estudar muito. Não é um concurso que qualquer pessoa entra, né? São 3 fases. Você precisa ter uma boa pontuação na primeira fase para ir para a segunda e vice-versa, né? E aí depois tem uma série de outros requisitos. Veja só, você é um juiz que
Normalmente, quem vai ser juiz? Aquela pessoa que não precisa trabalhar. O pai e a mãe pagam a faculdade de Direito. Aquela pessoa que só estuda o dia inteiro e que é extremamente teórica. Conhece tudo da lei, conhece tudo da doutrina, das correntes que são utilizadas aí pelos doutrinadores, mas o que ela conhece da vida? Muitas pessoas nunca tomaram um ônibus, nunca comeram uma marmita, nunca foram a uma favela, nunca foram a um hospital público ou a um lugar, a uma escola pública. Então, é uma crítica que eu faço, e eu não faço sozinho isso, já vi muita gente falando. O juiz ele teria que ser uma pessoa... Eu penso assim, o cara que prestou concurso para juiz deveria ser colocado numa comunidade bem pesada, mas bem pesada mesmo. Aquela comunidade onde tem tráfico de drogas, onde tem bandidagem forte mesmo, para ele aprender o que é a vida das pessoas. Sim. Não é, sabe? É muito fácil estar num gabinete, hoje nem no gabinete o juiz fica em casa, né? Porque trabalha remoto, dizem eles que é melhor fazer isso. E o cara não sabe qual é a dificuldade de um trabalhador, a dificuldade que nós, seres humanos mortais, pelo menos eu tive, né? Eu fazer faculdade, eu ia de trem para a faculdade, de ônibus, sim, pegava carona, pulava muro da estação quando não tinha dinheiro para pagar. Fiz muito isso. Agora, o juiz nunca fez isso, né? Ou a maioria então, do juiz não fez. É uma cidade relativamente pequena. Acho que se der umas 10 quadras do fórum, a casa de repouso, é muito. Era uma coisa muito simples, mas manda vir aqui em São Paulo, uma coisa absurda. Não tem sentido. Tem que agravar, tem que agora, a hora que agravar, levar o caso a um desembargador, levar e conversar com o desembargador. O papel do advogado também, nesse caso, ele é importante. Não adianta você só pôr no papel, às vezes você precisa ir até o local, conversar com aquela pessoa, né? E o advogado não tem que ter medo de enfrentar as autoridades, né? Nós não somos submetidos a autoridade nenhuma. É o advogado que cuida disso, não sei se é o doutor que está cuidando, se é outra pessoa, tem que levar isso ao conhecimento. Vai lá no tribunal, vem que câmara caiu, conversa com o desembargador. Já foi agravado e foi determinado ser feito a avaliação no local, na residência. Tem que ser feito. Tem que ser feito. E digo mais, esse juiz precisa ser repreendido, né? Não sei se será ou não, mas é uma pessoa que não está em condição normal de julgar alguém. Tá fora, como se diz, está fora da caixinha, né? Não, fora da caixinha, da casinha, de tudo, né? Infelizmente, tá? Mas é isso. Bom, mais, Fernanda? Tá. Então, senhores, hoje na curatela, o que nós temos para trazer para os senhores é isso. Tem a curatela de pessoas maiores que eram capazes e deixaram de ter essa capacidade total. Não será mais absolutamente capaz, né, por conta da lei. Existe um projeto aí para fazer uma coisa meio termo, né? Porque realmente é uma verdade. Você teve um AVC, não consegue mais responder. Você também não é relativamente capaz, né? Porque você não consegue mais. Então, estão tentando achar uma solução para isso, né? Mas ainda não há uma solução, então, por enquanto, é dessa forma que funciona, né? Mostrando, novamente, que a deficiência não é ineficácia, não é ineficiência e não é nenhum tipo de situação que possa trazer alguma lesão aí ao indivíduo, no sentido de ele não poder responder pelos atos da vida civil. Quem nunca leu, deve ler o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei de 2015, que vem da Convenção, é uma réplica praticamente da Convenção, e que traz muitos direitos, muitas informações que as pessoas desconhecem. O próprio termo hoje, você não fala mais portador de necessidades especiais, portador de deficiência, excepcional, retardado, né? Como o Código Civil falava antigamente, no Código de 16, quem foi formado antes de 2002, né?
sabem do que eu estou falando. Lá o artigo 5º do Código Civil de 1916 fala os loucos de todo gênero. Quer dizer, é um termo absurdamente ofensivo, né? A própria ONU, em 1976, se não me engano, fez lá a Convenção, o Ano Internacional do Retardado. Quer dizer, o mundo realmente tratava as pessoas com deficiência como sendo uma escória, né? Então, hoje, o que a pessoa com deficiência conquistou foi um pouco mais de dignidade, né? E ainda assim, há as pessoas com resistência, há aqueles que dizem, poxa vida, né? Eu um dia já ouvi isso várias vezes, né? De pessoas, né? Vários aspectos da minha vida, né? Eu tenho isso bem resolvido comigo, mas ontem um aluno me perguntou à noite, o senhor já sofreu preconceito por conta da sua deficiência? Eu falei, meu querido, sempre, né? Ou de uma forma, mas até de uma brincadeira, que eu não ligo, sou o primeiro a brincar com a minha deficiência, né? Mas a gente sempre sofre algum tipo de preconceito, de discriminação, porque as pessoas olham para você e acham que você é nada, que você nunca vai ser nada na vida, né? Mas eu nunca deixei que isso me abatesse. Mas é muito ruim a gente sentir o preconceito, né? Seja o preconceito de cor de pele, seja o preconceito de origem que a pessoa tem, né? O cara é nordestino, o cara é isso, o cara é aquilo. Preconceito com a sexualidade, né? Que a pessoa que é homossexual. E todo mundo tem um pouquinho de preconceito. Infelizmente tem. Às vezes a gente não tem com uma coisa, mas tem com outra. E a gente precisa vencer isso dentro da gente e olhar para as pessoas com um olhar um pouco mais humano, né? Hoje eu, como pessoa que não enxerga mais como já enxerguei, eu não tenho mais nunca tive preconceito com pessoas de por A, B ou C, né? Mas hoje, menos ainda, eu teria isso, porque hoje muita gente na rua me estende a mão para me auxiliar a atravessar uma rua, subir uma escada, eu não sei se a pessoa é branca, se é preta, se é anão, se é gorda, se é magro, né? Preconceitos são em todos os tipos, né? Olha, fulano é gordo, né? Existe aquela coisa do ponto de referência, né? Você está vendo aquele gordo ali parado? É ali que você tem que ir. Você está vendo aquele anão ali, né? Entra ali naquela porta, né? Então, as pessoas acabam usando, né? Está vendo aquele preto ali, ó? Passa por aí que você pode ser assaltado. Então, existe muito isso, né? É muito triste a gente saber que o ser humano, em pleno século XXI, com tantas tecnologias, com tanto conhecimento que a humanidade desfruta hoje, ainda nutre esse tipo de coisa, né? E essa semana, ainda mais uma vez, vimos aí mais um ato de racismo, né? Daquela senhora no Rio de Janeiro, que chamou o atendente da loja lá de açaí, não sei se os senhores acompanharam isso, de preto, de macaco, né? De idiota, um ato totalmente gratuito, desnecessário, né? E por que acontece isso? Porque não acontece nada com quem pratica esse tipo de coisa, né? A injúria racial, aí vai lá, paga uma fiança e beleza, mas continuará ofendendo as pessoas pela sua cor da pele, pela sua origem, por tudo isso, né? Aquela que falou do cabelo da mulher. A outra, Às vezes, professor, às vezes acontecem algumas coisas até cômicas, né? Assim, por exemplo, eu estou em casa e minha esposa, vai lá ver se o fogo, eu esqueci o fogo aceso. Eu falei, eu não enxergo, como que eu vou ver? Não, mas até aí eu acho até que não há nenhum problema, né? Porque as pessoas... Não, sem problema. E assim, o senhor pode não ver, mas o senhor pode passar a mão por cima assim e sentir o calor. Só vai dar uma torrada, mas tudo bem. Ele coloca a mão e queima. Aí pega uma queimadura de 3º grau, né? Mas tudo bem. Mas assim, eu comigo direto, as pessoas falam isso, né? O senhor quer ver uma foto aqui? Eu falo, meu querido, desculpa. É que nessas pessoas que me mandam de manhã bom dia, eu respondo para todo mundo, né? Mas a pessoa me manda uma foto. Pô, sabe que eu não enxergo, mano? Por que você me manda a foto, né? Eu consigo brincar que eu sou o único cara que não preciso receber nenhum nude de paquera, porque não vai resolver nada para mim, né? Porque não enxergo, né? Não sei que o nudes venha autodescrito, né? Aí tudo bem, né? Mas, assim, as pessoas, elas, às vezes, não fazem por mal, mas tem muita gente que realmente tem uma resistência. Um dia falaram para uma ex-namorada minha e também para uma pessoa com quem eu me casei, pessoas diferentes, né? Falavam assim, eu não conseguiria namorar com uma pessoa com deficiência visual,
A outra um dia falou para minha ex-mulher, eu não conseguiria, nossa, como você consegue ser casada com uma pessoa que não enxerga, né? Então, são ideias que as pessoas têm, né? Não sei onde elas tiram, né? Dos pais. Não só dos pais, né? Às vezes os pais nem são assim, às vezes é a pessoa mesmo que é, né? Conheço gente que o pai e a mãe é super liberal e a pessoa é extremamente tradicional. Né? Bom, meninos e meninas, o que eu tinha que falar da curatela é isso, é um procedimento especial de jurisdição voluntária, tá lá, a partir do artigo 772 do Código de 772, não, minto, 600 e... Eu não vou me lembrar agora do CPC, qual é o artigo, tá? Mas está lá no 720, alguma coisa assim do CPC, que fala sobre esses procedimentos, tá? A tutela também, né? Você vai fazer isso. Tutela, se você for pedir a tutela de um menor, é na vara da infância e juventude, né? Se você não for parente do menor, ou na vara de família, dependendo de quem vai pedir aí o poder familiar. Ok? Uma pergunta? Não. Muito boa aula, professor. As meninas aí que estão quietas demais. Hoje a Simone Excelente, professora, a aula, como sempre. Não, muito tranquilo. obrigada. Aula maravilhosa, Obrigado, sem ter o que Márcia. falar. Márcia estava meio sumida, né? Esses dias não veio na aula passada. Verdade, Bem, estava Márcia? dodói. Estava dodói semana passada. Márcia, fica esperta com a faculdade aí, que vai ter prova de proficiência na sua Fiquei sabendo. Fiquei sabendo. Fica ligeira bom. aí. Doutora Vera. Oi, tudo bem? Tem aí, a outra doutora Vera também entrou agora. Ô, doutora Orlando, bom dia. Eu consegui entrar só agora no finalzinho que eu estava fazendo os exames. Tá tudo bem com a doutora? Depois... Tá tudo bem. Com certeza vou ouvir a aula gravada, que o assunto é muito interessante. Já a Fernandinha baixa aqui a aula, já coloca no grupo lá para vocês. A aula que vem, que não é no sábado, que vem, é daqui a 15 dias, né? Ver que dia que é, Fernanda, aí para mim no calendário. Será uma aula de revisão do conteúdo, tá? Então, essa aqui seria a nossa, entre aspas, última aula de conteúdo inédito, né? Então, no dia 28 de maio, nós estaremos falando uma revisão geral, pincelando cada assunto que foi tratado, né? Então, se alguém ficou com alguma dúvida de algum tema do passado aí que foi, né, falado, quiser trazer, dia 28 nós vamos fazer essa aula de revisão. Eu vou depois disponibilizar uma prova para os senhores, qual aí vocês fazerem, né? Tem que acertar pelo menos 70% da prova, porque senão também não dá, né? Para que eu emita o certificado. E na outra aula, depois, a gente finaliza com a correção da prova e considerações finais, e aí decidindo se quem quer o certificado físico, quem quer o certificado virtual, aí vocês vão decidir essa situação. E aí eu vou falar dos cursos também que eu pretendo fazer no segundo semestre de 2022 aí, ou de outras áreas, ou sugestões dos senhores aí também. Tá certo? Tá Muito ótimo. obrigado. Valeu, professor. Obrigado, Sebastião. Obrigado, Márcia. Obrigado, Simone. Doutoras Veras, muito obrigado. Nada, Pati professor. está aí ainda, não? Patrícia, Nós obrigado. agradecemos, professor. Ótimo Jéssica, sábado para todos. Doutora Antenor. Obrigada, Wagner, professor. Ótimo final de semana a todos. Ótima aula, bom final de semana a todos. Doutora Darcy. Maria Darcy, quem mais? Que eu não... Wesley está quietão aí, Viviane está quieta. Tava só ouvindo aqui. Obrigado, professor. Nada, eu que agradeço. Fiquem com Deus. E um excelente... Bom fim de semana, professor. Obrigadão, professor. Obrigado a todos. Um excelente fim de semana. A Fernanda, que nos ajudou aí, muito obrigado também. Hoje não tivemos grandes contratempos, só a tela que voou, né? Fiquem todos com sábado Deus. é uma emoção diferente, né? Por exemplo, o sábado retrasado eram as duas conversando, né? Fazendo barulho.
Hoje elas estavam quietas e a tela voou. Vamos ver no sábado que vem o que será. Teve a ventania. Teve a Abraço, ventania gente. também. Abraço, bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau. 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 Até mais, bom final de semana a todos. Obrigado, doutor. Falou, Tudo de Sérgio. bom. Até mais. Até mais. Até mais. Discípulo. Até mais. Show aí.